A sabedoria de Salomão pode ser útil em nossos dias? Lição 1. A ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto áureo assim está escrito: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Primeiro livro dos Reis, ou primeiro Reis, capítulo 8, versículo 11. Verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou economista, sou teólogo e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Para você que já é acostumado a assistir nossos vídeos e costuma gostar, eu sugiro aí que você adiante seu like para não esquecer. E para você que ainda não é inscrito no canal, se for de sua vontade fazê-lo, lembre que tem que ficar acionado. Às vezes a pessoa se inscreve e depois acidentalmente se desinscreve, enfim. O Google está muito misterioso, o YouTube também. Então tem que ficar na cor cinza e vai estar inscrito. Vai estar escrito dessa maneira. Se tiver na cor vermelha é porque você não está inscrito. Precisa acionar. A leitura bíblica em classe será primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 29 a 34, capítulo 6, versículo 1 e versículos de 11 a 14, que passo a ler agora e fazer alguns comentários conforme o caso. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele, Salomão, ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã e Israíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Certamente esses nomes que aparecem aqui são referências a pessoas sábias contemporâneas de Salomão, por óbvio, né? E disse 3.000 provérbios. Quem disse? Salomão. Isso quer dizer, escreveu, né? Deixou registrado. E foram os seus cânticos 1.005. Então, 1.005 composições poéticas para cânticos. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então, saída do povo de Israel do Egito, sob o comando humano de Moisés, né? Certamente guiados por Deus. E aí, depois de
Moisés. Com Josué tem a continuidade, Josué lidera o povo à conquista de várias guerras, e passada a geração de Josué, entra a geração dos juízes. Esses juízes vão se alternando de nomes, o último deles, que nem recebe exatamente esse nome, mas é talvez o mais significativo, o que mais nos vem à memória, é o Samuel, conhecido mais como profeta Samuel. Samuel é o último a julgar Israel dessa forma, naquela forma, e aí depois de Samuel, Samuel mesmo unge Saul como o primeiro rei de Israel. Depois de Saul, o segundo rei é Davi, e aí é o maior rei da história de Israel, em conquistas militares principalmente, em batalhas. E depois de Davi, Salomão, que é filho de Davi. Então, nós estamos nesse momento aqui, por isso que ele diz que decorreram 480 anos desde a saída do povo de Israel do Egito. Versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Versículo 13. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Versículo 14, que encerra a leitura. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. O objetivo geral da lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Essa lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1, a sabedoria de Salomão. Capítulo 2, a consolidação do poder. E capítulo 3, a construção do templo. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, a sabedoria de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois, ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei é Salomão, escolhera a sabedoria, do que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Mas, de que adiantariam todas estas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pôde ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Abre aspas. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Fecha aspas. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário,
demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo Tiago, que nós estamos falando, asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. As características desta virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Síntese do tópico 1. A virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. Capítulo 2. A consolidação do poder. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Lendo isso aqui agora, acabei me lembrando, que eu cito na lição anterior, é a lição 13, que fala sobre sabedoria de Deus. Lição 13, encerrando o segundo trimestre. E eu lembrei que a Venezuela, há 70 anos, era o país que tinha a 4ª maior renda per capita do mundo. Então, por esse critério, era o 4º país mais rico do mundo. E em 70 anos chega a essa situação onde 79% da população estão em pobreza extrema. Isso tudo por conta de atuação do comunismo que está assolando a população, ou pelo menos a maioria da população. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. A síntese do tópico 2, devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. A Bíblia nos manda vigiar e orar. São ensinamentos entregues diretamente pelo Senhor Jesus. E nesse vigiar, uma coisa que eu tenho aprendido e tenho procurado colocar em prática é que o cristão precisa saber os seus limites.
Ele precisa saber até onde ele quer ir, até onde ele está disposto a ir e a partir de onde ele considera um limite quando ele diz: daqui eu não passo. Porque não sendo assim, é exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele procurou para si mulheres estrangeiras. Note que Deus permitia ou tolerava. Tem alguns autores que defendem essa tese e eu acho uma boa linha teológica, que Deus tolerava que os reis tivessem mais de uma esposa. Salomão teve várias. E mesmo assim, ele procurou esposas estrangeiras, fora do domínio de Israel. E elas vinham com outros costumes, eram pagãs, cultuavam a outros deuses, eram idólatras e foram, aos poucos, colocando, vamos dizer assim, Salomão na dança. Isso vai ser lá no final. Eu não sei se vai ter uma lição específica sobre isso ou se a gente vai pular. Mas o ponto é que Salomão, faça um altar para a gente poder cultuar ao nosso Deus. É aquela coisa, elas que vão cultuar, isso é lá com ela, tá, faz altar, fala com o fulano aí que é o construtor, aí que cuida desses negócios aí, tá, diz pra ele que eu dei ordem, tá, vai lá e faz o altar e tá lá. Aí no momento seguinte, Salomão, vamos conosco lá, nós vamos fazer lá uma prece lá pro altar, ele tá lá e assiste ela fazer. No momento seguinte, chega mais perto e tal, ele chega mais perto. E no momento seguinte, Salomão, fala também alguma coisa, faz um pedido aí, você vai ver que é tranquilo e tal. E daí, para Salomão já ter se ajoelhado diante da imagem, aí a lambança estava feita. Quando ele fez isso, no momento seguinte veio a voz de Deus: da tua mão vou rasgar esse reino. E só não vou rasgar ainda nos seus dias, por amor de teu pai Davi. E também só não vou tirar todo o reino das tuas mãos, da mão da tua descendência, por amor de teu pai Davi. Vou deixar uma lâmpada, vou deixar uma tribo, para não apagar de vez, por amor de teu pai Davi. E assim fez, o estrago estava feito. De tanta prosperidade, Salomão deixou se levar, não conseguiu, não soube, podemos dizer também, estabelecer o limite. Essa agora aqui seria aquele ponto espiritual, a sabedoria espiritual também, e acabou passando por isso. Capítulo 3. A construção do templo. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, abre aspas, edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, fecha aspas. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Importante citar, né? As fraquezas de Salomão vão acontecer ao final do seu reinado, quando ele já velho. Salomão reinou por 40 anos. Na construção do templo, foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. E Deus vai aceitar o templo, vai ter a forma de Deus se manifestar, com fogo consumindo o holocausto, a belíssima oração de Salomão e depois a resposta de Deus. Tudo isso porque Deus estava feliz com as pessoas, estava feliz com Salomão, que estava oferecendo aquele templo. Mas futuramente, Deus vai dizer que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. O que quer dizer isso?
Só a construção do templo, se não tiver as pessoas envolvidas em retidão diante do Senhor, o belo templo vale exatamente nada, segundo o Senhor coloca em sua palavra, segundo as Escrituras. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Nele aonde? No coração do homem, do ser humano regenerado. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. A síntese do tópico 3, tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Eu vou colocar também na descrição também o endereço de uma lição que tenha mais detalhes sobre templos, lições que a gente já fez e não faz muito tempo. E aí, com isso, vai ser bem tranquilo de você ver, porque o que Salomão faz é o primeiro templo, né? Mas já é assim com fundamento no que existia no tabernáculo. Tabernáculo criado a mando de Deus nos dias de Moisés, quando o povo peregrinava no deserto. Então o tabernáculo era montado, desmontado, e desde ali começa esse fundamento de o átrio, depois o lugar santo, depois o lugar santo dos santos ou lugar santíssimo. Santíssimo é sinônimo de Santo dos Santos. Eu vou deixar aqui também na descrição. A síntese do tópico 3. Tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Concluindo, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Já falei, Salomão reinou por 40 anos. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Como estamos abrindo esse terceiro trimestre, faço uma observação importante. O escritor dessa revista é o pastor Clayton. Eu acho que pronuncia como se escreve. Clayton Ivan Pomerenin. Há um mês, mais ou menos, foi citado no site da Gospel Prime por apologia à teologia da libertação, movimento feminista e outras pautas comunistas que o pastor
teria feito em sua tese de doutorado em teologia. Eu não vi em nenhum lugar uma contradição, e já que ele tem vários meios para isso, então suponho que isso de fato aconteceu. A continuação desse assunto está na internet, que inclusive um pastor de uma igreja Assembleia de Deus grande lá em Pernambuco até proibiu essa revista desse trimestre na igreja, deixando claro, não que nas lições ele tenha encontrado alguma coisa em desacordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Esse exemplar existe, viu? O meu é de 2017 e eu ganhei junto com os brindes do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, que eu já vou falar até um pouco mais também. Muito bem. Então não parece ter nada, nenhum conflito, mas o que se coloca na internet, o que esse pastor inclusive lá citou, é que tendo ele feito isso, ele não deveria estar sendo honrado para escrever uma revista de escola dominical. E aí você pode botar aí nos comentários se você acha que procede, acha que não procede, acha que está certo, que não está, enfim. Mas é importante ressaltar que até essa lição primeira eu tive o cuidado de olhar com bastante atenção. Não há nenhum deslize teológico nessa lição que a gente já está concluindo, né? Então não há nenhum problema. De tudo que a gente leu, de tudo que a gente falou aqui, não tem nenhum deslize teológico, não tem nenhuma observação negativa a fazer. E eu falo isso com naturalidade porque em 2017 eu estava no congresso, esse 9º congresso da escola dominical, foi no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Foi o último congresso de que participou o saudoso pastor Antônio Gilberto, que foi um dos palestrantes. E na época eu fiz uma observação que está no vídeo da época, esse vídeo ainda está no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. E eu fiz uma observação que a fala do pastor Pomerene, que é esse mesmo aqui, Pomerene, que a fala dele deixava margens confusas e que, por essa razão, eu não podia elogiá-lo. Pelo contrário, eu fiz essa crítica. Até eu demonstro no vídeo que foram 5 palestras, né, sobre os 5 solas. Aí lá no vídeo, se você quiser se aprofundar, você vai poder olhar. As 4 muito boas, uma delas inclusive dada pelo saudoso Antônio Gilberto. Isso lá em 2017. Então nós estamos falando de 4 anos, né? Já. E aí eu disse, a única que eu fazia restrição era a que foi proferida pelo pastor Pomerene naquela ocasião. E eu falei, até a questão da gente considerar poderia ter sido um ato falho, eu vou mostrar lá no vídeo. Eu digo, não dá para aceitar como um ato falho, porque teve a fala dele, estava escrito na mesma linha no material escrito que foi distribuído, e portanto assinado por ele, e àquela época, naquele trimestre, o pastor Pomerene era também escritor de uma revista de escola dominical e eu encontrava algo na mesma linha e flerta com o esquerdismo. Eu encontrava também na revista, então eu coloquei isso lá. Eu estou dizendo tudo isso, não vou ficar repetindo, evidentemente, nas próximas lições, posto que eu espero, né, que, assim como a primeira, eu disse, não tem nenhum reparo teológico para fazer, nem espiritual, a lição está muito boa para nós que temos interesse nas Escrituras e vamos procurar nos aprofundar nas questões do Antigo Testamento. Mas isso tudo precisa ficar claro. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas seu pastor fez isso, ele pode falar de Bíblia. Bom, mas aí é um outro assunto, aí você pode até colocar aí nos comentários.
Mas o que ele escreveu na revista, nessa revista de 2021, que eu, pastor Jael, estou comentando, eu considero que está bom. E até o pastor que proibiu a revista, ele disse, proibia não pelo conteúdo, mas pelo escritor, que, segundo aquele pastor de Pernambuco, não deveria mais ser honrado com essa atribuição pela CPAD. Bom, então o link está na descrição. Se gostou, dê o like, curta, compartilhe, comente. Se ainda não é inscrito, se deseja fazê-lo, se inscreva no canal, se mantenha inscrito no canal. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.